Olá pessoal, sou Bruna Bardez, professora de Língua Portuguesa e Literatura, e estamos de volta na nossa aula de arcadismo em Portugal para poder compreender aí algumas coisas que fazem menção ao período, nos ajudam na hora da prova e até para a gente ter uma melhor interpretação. Me recordo que antes do nosso intervalo nós estávamos mencionando sobre o bucolismo, a mitologia, a leveza e o equilíbrio. Eu me lembro que eu falei para vocês que isso é muito importante na hora da prova, até mesmo se vocês, poxa vida, forem pensar como que eu vou lembrar dessas palavras, que eu vou lembrar dessa reta que ela montou com a gente, eu anotei, só que na hora eu esqueci. Isso ajuda muito a lembrar algumas características, tá? Então, apareceu o bucólico, apareceu uma vida leve e um equilíbrio, pensem em arcadismo. Falei também que estavam presentes o sentimentalismo, o pessimismo e a autopiedade. E até fiz uma menção a quando uma pessoa tinha piedade, né? Tinha dó do outro. Então assim, você me fez isso, você aprontou, eu tenho piedade de você. Não vou discutir, não vou me desgastar. Muito diferente da parte do trovadorismo e humanismo. Lembram? Que nas cantigas de amor, de amigo e escárnio, quando nós estudávamos, eu falava para vocês que se a pessoa estava revoltada, se ela não gostava de alguém, ela escrevia lá uma música, fazia uma cantiga. Usava aquela caixinha com uma música que ficava fazendo lá barulhinho, ela dava cordinha, ficava tocando, e ela ia na frente da pessoa, ia numa feira, alguma coisa, né, num parque, ia recitar aquilo para o outro que não gostou da situação. Aqui já não. Né? Aqui é se dedicar ao ócio, né? Eu faço até assim com o olho que é para se descansar, se dedicar ao ócio, ficar no campo, esquecer um pouco, né, da correria. E aí nós temos um pequeno trecho, deixa eu só pegar aqui para vocês, um pequeno trecho sobre essa parte do arcadismo, né? Que está assim: chorosos versos meus desonteados, sem arte, sem beleza e sem brandura, urdidos pela mão da desventura, pela baça tristeza, enveneados. E aí o que seria? Dá para prestar atenção também que nós temos algumas letras maiúsculas no meio de frase, né? Poxa, Bruna, aparece assim, foi por acaso? O autor colocou? Não, teve um porquê, tá? São dessa desventura. Por que desventura, né? Então me parece que alguma coisa não foi bem sucedida. Vede a luz, não busqueis desesperados. No mudo esquecimento, a sepultura. Se os ditosos vos lerem sem ternura, ler-vos-ão com ternuras os desgraçados. E eu me lembro também que na aula passada nós tínhamos mencionado, e menciono hoje para vocês de novo, sobre a mesóclise, né? Que eram coisas muito comuns na época. Próclise, mesóclise e ênclise. O que seria isso? As colocações pronominais, né? Se a gente fosse pensar. O que seriam elas? E por que eu chamei de mesóclise esse ler-vos-ão? Mesóclise é quando nós temos dois hífens, né? Quando eu monto um verbo e acabo colocando aí um pronome, eu acabo colocando e temos dois hífens. A próclise é quando o se, né? O pronome oblíquo, ele está na frente, então o se fala. Mesóclise é quando eu tenho dois hífens, né? E a ênclise é o fala-se, quando eu uso o hífen no final do verbo. Então, isso é chamado de ênclise. Vale a pena vocês recapitularem isso, lembrarem um pouquinho, até mesmo anotarem, porque ajuda na hora da prova. Tem questões que caem sobre isso, e eu falo para vocês que a mesóclise é muito comum na época da literatura, né? Os livros, os folhetins, os sonetos, as poesias, são muito usadas a mesóclise, porque isso representava a norma padrão culta. Imagina uma pessoa que colocava em seus versos, colocava em seus textos a mesóclise. Isso representava um autoconhecimento intelectual. Então era muito comum. Hoje em dia já não temos tanto. Não vos inspire, ó versos, cobardia da sátira mordaz, o furor louco da maldizente, voz e tirania. Desculpa tendes, se valeis tão pouco, que não pode cantar com melodia, um peito de gemer cansado e rouco. Pessoal, esse texto que eu peguei para vocês também envolve um pouquinho de bocage, tá? Tem uma relação aí de alguns textos. Nós podemos perceber também que é um soneto, então eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos, tá?
Uma interpretação aí que a gente pode trazer de conhecimento, como que, eu li, mas agora eu preciso poder interpretar. Então, vamos interpretar com calma. Vamos ver o que os versos podem nos dar a entender. E como que a gente pode retratar isso. E as rimas, né? Lembra que nós estudamos já uma parte de rimas? Os desentoados rima bastante com desesperados. A brandura com sepultura. Envenenados rima com desgraçados. Aí cobardia, né? Alguns nomes trazem a fala de Portugal. Não rima. Louco, também não. Tirania, a gente pode bater o olho, também não. Daí depois vem louco com pouco. Tirania, melodia. E louco rima também com rouco. Então olhem as rimas aí que aparecem também quando nós tivemos aquela aula de AB, BA, né? Rimas emparelhadas, rimas paralelas. Isso vale muito a pena recordar, e quando vocês estão acostumados, já batem o olho, já sabem as rimas, já conseguem distinguir aí na hora de poder fazer uma atividade, uma prova, um exercício. A reforma pombalina teve algumas modificações entre os portugueses, teve uma repercussão até entre os brasileiros. Fez consolidar o neoclassicismo, né, que foi a primeira manifestação de cunho artístico organizada em terras nacionais. Como que seria essa organização de terras nacionais, né? Essa reforma pombalina, o Marquês de Pombal, o que ele trouxe? Eu falei para vocês, quando eu li lá um pouquinho da biografia dele, algumas características que ele trouxe da parte política, o que ele mencionou, fazia relação aí com propósitos dele até para implantar no Brasil. Né? Então, olha as repercussões que trouxeram. E aí consolidou no neoclassicismo. Teve uma manifestação de cunho artístico. Quais seriam esses cunhos artísticos? Se nós fôssemos lembrar lá dos nossos slides anteriores, quando eu mencionei para vocês a questão da pintura, a relação da arte em pedra, né? O talhar em pedras. Então, tinham diversas formas, né, da arte, como ela era vista, as cores que eram utilizadas. Então, essas questões para a época traziam uma ascendência muito grande. E eu trouxe aqui para vocês que o marco do arcadismo brasileiro, né? Então, só para voltar aqui, ó, a partir daqui, quando eu li para vocês sobre Bocage, aqui era em Portugal. Agora, como o arcade brasileiro, que é a parte do arcadismo brasileiro, nós já vamos trazer outras características. Então, olhem só, dentro do arcadismo nós temos períodos que são paralelos, mas nós também temos relações distintas e semelhantes. Eu falei lá de Portugal, do arcadismo de Portugal. Agora eu vou entrar com vocês no arcadismo brasileiro. Então, vale a pena anotar algumas características, uma relação de semelhança ou diferença, até para poder ajudar na hora da prova. Às vezes cai um artista, né, da época de Portugal, ou cai um artista da época do Brasil, e como que a gente pode interpretar dessa maneira. O marco inicial do arcadismo, então, foi a publicação de obras poéticas, né, em 1768, escrita pelo mineiro Cláudio Manuel da Costa. Esse nome é muito conhecido, tá? Uma imagem que eu coloquei para vocês que representava ele. Não tinha uma imagem fotográfica, né, uma pintura. Então, eram alguns retratos que mostravam sobre ele. E o que o Cláudio Manuel da Nóbrega fez, né? O que ele agregou para nós? A arte brasileira, né, nesse período, por que eu trago? Então, só voltando aqui, o Cláudio Manuel da Nóbrega, nós vamos perceber que alguns textos colocados, a gente vai poder notar um nome muito conhecido como heterônimo. O que seriam esses heterônimos? Eram representações, então os escritores faziam o texto e assinavam com outro nome, um nome fictício. Então, isso eu vou voltar nos slides, a gente vai mencionar sobre isso, mas vale a pena vocês perceberem esses nomes que eu vou mencionar, algumas obras que nós vamos ler e umas relações que envolvem entre eles. A arte brasileira no período Arcade foi contemporânea de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Então, essa é uma imagem aí para vocês que eu retratei sobre... retratei não, né? Peguei do Google, né, para retratar a vocês como que era retratado, mostrado o Aleijadinho. E eu peguei uma biografia também para vocês para poder comentar, tá? Ele era mais conhecido como Aleijadinho, mas alguns chamam também de Antônio Francisco Lisboa. Vale a pena a gente conhecer esses dois nomes, tá?
Ele nasceu em Ouro Preto, né, Minas Gerais, e tinha algumas de umas características profissionais. Ele era escultor, era entalhador, era arquiteto do Brasil colonial. Então nós temos aí algumas características importantes para ele na época, né, que traziam aí alguns dons que puderam ajudar, ainda mais em Minas Gerais, né, algumas obras, algumas imagens que eu vou mostrar para vocês mais adiante. E o Aleijadinho, ele tinha uma das fontes, né, principais aí, uma nota biográfica que foi escrita cerca de 40 anos depois da morte dele, então não se sabe muito sobre esse escultor, pintor e arquiteto, né? O pouco que a gente sabe foi escritas 40 anos depois do falecimento dele, mas a trajetória dele é constituída principalmente através de obras que deixou embora, né, um âmbito de construção de controvérsias. Já a atribuição de autoria dele, do que ele representou, do que ele fez, foi muito importante. Algumas peças, algumas obras, né, que ajudou. Então a gente não tem muito a dizer sobre ele, mas sabemos que uma das obras, as cores, os tons, isso ajudou. Então olha aí uma das obras de Aleijadinho, sempre representando a questão da fé, né? Então, se a gente for observar essa imagem, nós temos Jesus no centro, algumas pessoas curvadas, temos alguns outros apóstolos ou guerreiros do lado, né? Alguns estão ali colaborando, até mesmo julgando ali atrás. Os trabalhos de Aleijadinho estão voltados ao barroco e ao rococó, do que propriamente ao arcadismo. Então, olhem só por que eu, na primeira parte da aula, nos nossos primeiros blocos, eu quis voltar com vocês sobre essa relação do barroco, né? Eu vou até mencionar com vocês depois uma revisão final aqui dos nossos blocos, porque é muito importante, né? Os períodos literários, eu falo que eles são grudados, um período com o outro. Não é só humanismo e acabou, não é só classicismo e acabou, não é só quinhentismo e acabou, não é só barroco e acabou, e o arcadismo, eles ficam muito próximos, muito juntos, né? Então isso é muito importante. Eu trouxe para vocês algumas teorias, né, que trazem o que significa rococó, né? O que significa? Às vezes cai numa prova, ou às vezes não foi tão explicado no colégio, o professor mencionou brevemente. E aí, como que eu vou fazer uma analogia do rococó com o arcadismo? Aí tem uma imagem, e essa imagem faz referência a quê? Às vezes um tema de Enem cai uma imagem, uma questão multimodal. Se a gente for pensar numa relação multimodal, o que seria, né? O multimodal, que é uma palavra da moda, que é muito utilizado. Multimodal e intertextualidade. Intertextualidade é quando os textos se conversam. Então vamos supor que eu peguei uma imagem da Mona Lisa feita por Leonardo da Vinci e depois peguei uma imagem da Mona Lisa feita por Maurício de Souza, uma representação da Mônica. Só de eu olhar na imagem a Mônica com a pose lá, olhando assim para o ladinho, eu já remeto, né, a minha intertextualidade já vai me remeter a uma imagem de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, La Gioconda do italiano. Então, isso é uma conversa entre textos, né, imitatio, que é dita do latim, é imitação, mas não é imitação no sentido de plágio, o de cópia, né? Eu pego um texto, uma imagem e represento através de outras coisas. A mesma coisa acontece com obras, né? O que é o multimodal? O Enem, a FUVEST, as universidades adoram essas coisas. Eles colocam uma imagem e pedem aí para o aluno ter um conhecimento de mundo e uma relação multimodal. Ele coloca um texto e coloca a imagem. E nós temos que interpretar e compreender como que funciona, como que vai ser analisado, né? E o multimodal é isso. Eu tenho que olhar a imagem, eu preciso compreender para ver como que vai ser utilizado para, a partir do meu pressuposto, dos meus estudos, né? Como que eu vou poder colocar isso? Então, vale muito a pena a gente prestar atenção. Nós vamos para o intervalo tomar uma água e um café e eu volto explicando de rococó para vocês. Até mais.